Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a Áquila, eu falo do canal Chamados para o Reino. Esse é mais um vídeo para o canal, dando sequência ao estudo do livro de Jeremias, agora no capítulo 4. E eu gostaria de antemão de agradecer vocês, por terem se inscrito no canal e por estarem nos apoiando aqui, porque as pessoas às vezes pensam que é fácil gravar vídeo, mas a gente despende nosso tempo, a gente edita o vídeo e a gente gosta quando existe um retorno favorável a respeito dos vídeos que estão sendo ministrados. Então hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Jeremias, são 52 capítulos. Hoje nós vamos entrar no 4º capítulo do livro e eu espero que isso seja edificante para mim e para a tua vida. E aqui no capítulo 4, Jeremias já começa a profetizar, ora na autoridade do Espírito Santo de Deus e ora ele lamenta a respeito daquilo que vai vir sobre Israel e sobre Judá. Nós sabemos que Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu, porque foi um dos profetas que profetizou durante a invasão assíria, durante a invasão dos babilônios, e infelizmente o juízo de Deus chegou para o povo de Israel. Se nós formos ler até chegar a esse ponto onde Deus teve que disciplinar o seu povo, o povo aprontou as mais diversas abominações diante do Senhor. Nós vemos lá em uma das histórias contadas no livro de 2 Reis, que as pessoas chegaram numa tal degradação espiritual e moral que em um certo momento, enquanto o rei de Israel passeava por um dos muros, enquanto ali Samaria era cercada, uma mulher chega para ele e diz que era para o rei ajudá-la, porque segundo ela, a sua vizinha teria pego o seu filho e comeu o seu filho, cozinhou o seu filho para comer, porque estava uma grande fome lá na cidade, e ela estava reclamando que a vizinha não queria dar o seu filho para que eles pudessem cometer o pecado do canibalismo. E aquilo dali para o rei foi algo escandaloso. E ao invés dele se voltar para Deus, muito pelo contrário, ele amaldiçoa a vida do profeta Eliseu e o ameaça, porque o cerco era para interceptar, era para capturar o profeta Eliseu, que era o profeta que tinha as informações privilegiadas que impediam o rei Ben-Hadad de invadir a Samaria. Então eles estavam atrás do profeta Eliseu e para isso eles cercaram Samaria. E nós vemos como muitas vezes nós chegamos ao fundo do poço, mas nós somos incapazes de refletir a respeito do porquê nós estamos no fundo do poço. Muito pelo contrário, nós amaldiçoamos o poço e não pensamos em como sair dele. Isso é algo muito sério. Então vamos começar lendo os versículos. E começa dizendo assim no versículo 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, preparei para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi, não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer a tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isto, cinge-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de vós.
E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: Tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte Efraim. Aqui o Senhor Deus começa a lamentar a respeito da falta de arrependimento, tanto de Israel quanto da sua irmã Judá. Mais especificamente, ele anseia no seu coração que os povos de Israel, os povos de Judá, verdadeiramente convertessem o seu coração em arrependimento, em lamento, em pano de saco, para que ele se arrependesse do furor da sua ira. Mas há muito o Senhor teve misericórdia do povo de Israel, há muito o Senhor teve misericórdia de Judá, porque se nós formos olhar a história, né, de quando os reinos foram divididos, desde os tempos de Acabe, que se casou com Jezabel, que introduziu o culto a Baal, nós vemos uma degradação de Israel, sucessões após sucessões de reinos, filhos de Acabe e de Jezabel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Só que, por intermédio do reino de Josafá, que foi um dos reis de Judá, que permaneceram nos caminhos de seu pai Davi, no entanto, ele não deixou de fazer aliança com Israel e por vezes foi advertido pelos profetas a respeito dessa aliança, porque enquanto Judá seguia os caminhos do Senhor e vivia um tempo de prosperidade da parte do Senhor, Israel estava se degradando na idolatria, mas mesmo assim Josafá então resolve fazer aliança com Israel, dando até um de seus filhos para casar com uma das filhas de Acabe, de Jezabel. O resultado foi que Judá também acabou caindo no pecado da idolatria e juntamente com Israel veio a se degradar totalmente, a se curvar aos ídolos falsos, aos deuses falsos, a ponto do Senhor vir com a sua ira, no furor da sua ira contra esses povos. E muitas vezes nós, na nossa vida, né, nos nossos pecados, nos nossos pensamentos, na nossa iniquidade, nos valemos da misericórdia do Senhor, mas a verdade é que o Senhor ele tem os seus meios de trazer o seu povo para junto dele, para que não pratiquem mais a iniquidade. E a verdade é que o Senhor anseia, ele deseja que nós verdadeiramente nos convertamos de todo o nosso coração, que nós nos esforcemos de andar na sua lei, porque eu costumo dizer que o maior milagre é o coração de uma pessoa totalmente convertido e salvo pelo Senhor, um coração transformado pela palavra do Senhor, lavado no sangue de Jesus. A verdade é que esse é o maior milagre que nós poderemos viver, porque o nosso coração, ele é corrupto. Nós vivemos um sistema caído, a nossa carne fala mais alto, nossos pensamentos pecaminosos falam mais alto. E a verdade é que o Senhor, ele tem os demais prazeres para nos oferecer, desde que esses prazeres não nos tirem da presença dele. Porque quando entra em conflito aquilo que nós queremos e a vontade do Senhor para nós, aí existe o pecado, que é o pecado que nos afasta da presença de Deus. E a verdade é que aqui o Senhor deu muitas chances para o povo, mas o povo não quis se voltar para ele. E nós sabemos que o Senhor ele não perde batalhas, ele não perde guerra. Então ele usou o cativeiro para tratar com o povo. Quantas vezes o Senhor usou a vida dos seus para advertir a respeito do caminho que Israel estava tomando, o caminho que levava para longe da presença do Senhor, o caminho que levava eles para viverem como os povos que os rodeavam. Essa não era a vontade de Deus. O plano perfeito do Senhor desde o início foi tomar a Abraão para ter um povo
que andasse segundo a vontade do Senhor, que andasse segundo o coração de Deus. Mas infelizmente esse povo preferiu ir após a outros deuses, e então veio o castigo do Senhor. E tamanho castigo, irmãos, que nós veremos durante os capítulos, que o Senhor ele fala sobre, né, sobre a grande aflição de alma que o povo sofreria por conta de que decidiu não ouvir a voz do Senhor e endureceu os seus corações. Então o profeta continua: lembrai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém, que vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá, como os guardas de um campo estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a maldade, esta é a tua maldade, e amargosa é, que te chega até ao coração. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita dentro de mim, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, em todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Por isto lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos dizendo: ó, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. E aqui nós vemos como o profeta começa a anunciar a destruição de Israel, e tamanha a visão que o Senhor dava a ele, que a palavra diz, ora você vê pela interpretação do texto, que ora ele fala pela mão do Senhor, pela voz do Senhor, como se fosse o Senhor que estivesse falando. Ora ele fala como se ele mesmo estivesse ouvindo os sons das trombetas. E o Senhor provavelmente dava visões para ele de como a terra ficaria, para que ele transmitisse ao povo aquilo que viria sobre eles. Então, muitas vezes nós vemos o profeta Jeremias, ele realmente gemendo de dor, porque grande destruição viria sobre Israel, uma terra tão desejada, uma terra tão esperada, né? A promessa que se cumpriu na vida dos israelitas, na vida dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora estava sendo levada cativa por conta da desobediência do povo. Aqui nós vemos que o Senhor, ele prefere, né? Ele prefere nos tirar a bênção do que nos perder para o mal. E aqui nós vemos, aqui no finalzinho do verso 30, que diz assim: os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Como o povo ele se misturou, né, com a idolatria dos povos vizinhos, o que Jeremias estava falando?
Vocês preferiram deixar ao Senhor seu Deus para assumir culturas e religiões que não eram suas. Mas agora, esses mesmos a quem vocês se encurvaram estão vindo contra vocês. Assim é o pecado. O pecado, ele nos escraviza. Ainda que, de certa forma, ele seja prazeroso, uma hora ele vai cobrar o seu preço. E o preço do pecado é pranto e ranger de dentes, é escravidão, é você olhar para a sua própria vida e pensar: como eu cheguei até aqui? Não existe saída para mim. Mas graças ao nome do Senhor que hoje nós temos, o favor que veio através de Jesus. Hoje nós contamos com a presença de um advogado diante do Senhor, que é o Senhor Jesus. Ele morreu por mim e por você na cruz, para que nós tenhamos vida em abundância. Mas Ele espera que nós não façamos a ingratidão, que é entrarmos na promessa e virarmos as costas para aquele que nos abençoou, que é Deus. Então o Senhor, Ele espera de nós que nós andemos em obediência diante dEle, não somente para que nós honremos o nome dEle, mas para que não sobrevenha a nós coisa pior. Porque a palavra diz que aqueles que deixaram o seu primeiro amor, eles ficaram pior do que no início, quando eles não conheciam. Que é como a porca, que uma vez saída do chiqueiro, ela é limpa, mas depois de limpa, ela volta ao chiqueiro para, se enlamear de novo, para se contaminar de novo com as coisas que o seu libertador tirou. Então, irmãos, é uma advertência muito, muito real. Uma advertência que é para Israel, mas que também é para mim e para você. Que nós continuemos andando em novidade de vida diante do Senhor. Isso não quer dizer que nós seremos vitoriosos sempre. Existem áreas da nossa vida em que nós devemos lutar continuamente, todos os dias, para nos santificar diante do Senhor. E às vezes as pessoas elas têm uma visão errada do que é ser santo. Elas pensam que ser santo é ser chato. Mas a verdade é que a bênção do Senhor é que é a nossa recompensa. Nós temos paz. Muitas vezes nós brigamos com o que está de fora, com o nosso contexto. Mas dentro de nós temos vida, nós temos paz, nós temos comunhão com o Senhor, nós temos a certeza de que tudo aquilo que pedimos a Ele, Ele certamente nos dará. E que nós venhamos desejar que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas. Porque os nossos planos podem falhar, mas os planos de Deus, Ele não falha. Os planos de Deus não podem falhar, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E ela vai agradar o teu espírito, porque você vai estar em comunhão com Deus. Ela vai agradar a tua alma, porque você vai alcançar descanso para a tua alma. Porque a palavra do Senhor diz que o cajado, o bordão e o cajado do bom pastor, que é Jesus, nos consola. Então, muito embora nós estejamos passando por tribulações e aflições, a nossa alma descansa no Senhor. E será bom para a nossa carne, porque o Senhor, Ele sabe o que é bom para nós. Então, as três áreas da nossa vida, o nosso espírito, a nossa carne e a nossa alma, serão completamente satisfeitas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos seguindo rumo aos planos de Deus e vivendo os planos de Deus para as nossas vidas. Nós não sejamos como Israel, que retrocedeu, que esqueceu o seu Senhor, que preferiu ir após a outros deuses do que continuar servindo ao Senhor. Então, que você fique com essa palavra. Eu vou pedir para você que, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e que você venha refletir, que nós venhamos refletir sobre a vida que nós queremos. Nós queremos uma vida boa e estável aqui na Terra, fazendo aquilo que nós queremos, e isso de repente voltar para nós como uma escravidão, ou nós queremos ter uma vida abundante, que é uma vida seguindo os propósitos e os planos de Deus para as nossas vidas. Fique com essa palavra e até o próximo vídeo.